Pois é, a reforma tributária do Brasil, que tanto se falou, finalmente saiu do papel. E nessa análise, a gente vai direto ao ponto mais importante de tudo isso: os novos impostos sobre o consumo, o IBS e a CBS. Eles vieram para literalmente reescrever as regras do jogo para todo mundo, de empresas a consumidores. Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, né? A reforma chegou, e agora? Bom, vamos mergulhar nisso porque essa mudança é gigante e, claro, traz um monte de dúvidas. Mas é fundamental entender o que vem por aí para o futuro dos negócios no Brasil. A gente está mesmo no começo de uma virada de chave, uma transformação enorme. E para a gente sacar o que o futuro reserva, o primeiro passo é olhar para o que está ficando para trás. Olha só, a mudança principal é essa aqui. Aquele emaranhado de impostos sobre consumo, ICMS, ISS, PIS, COFINS, que, vão combinar, gerava uma confusão danada e um custo absurdo, tudo isso está sendo trocado por só dois, IBS e CBS. É uma simplificação que, de fato, muda tudo. E aqui tem um ponto-chave. O foco dessa reforma, pelo menos por enquanto, não é o imposto sobre a renda ou sobre o patrimônio. O alvo é bem específico. É o momento em que a riqueza troca de mãos, ou seja, o consumo. Tá, mas então, como é que funcionam esses impostos novos na prática? Para entender a lógica, a gente precisa conhecer a nova regra do jogo, aquilo que faz nascer a obrigação de pagar o tributo. No mundo do direito tributário, tem um termo que parece complicado, mas não é: hipótese de incidência. Pensa nisso como se fosse uma receita de bolo do imposto. A lei descreve uma situação e, se essa situação acontece na vida real, pronto, nasce a obrigação de pagar. E olha, isso não é só uma metáfora que a gente está usando. Grandes juristas, como o Hugo de Brito Machado, definem o conceito exatamente assim. É o desenho que a lei faz de um fato que, quando acontece, cria o dever de pagar o imposto. E aqui vem a grande virada. Toda aquela complicação de antes foi trocada por uma única receita, uma única regra: operações onerosas com bens e serviços. Simples assim. Se uma transação se encaixa aí, vai ter IBS e CBS. Ponto final. Certo, mas o que essa receita nova e simplificada significa no dia a dia? As consequências são enormes e a gente vai começar a ver isso agora. Essa aqui talvez seja uma das maiores vitórias da reforma. Sabe aquela briga que não acabava nunca para saber se algo era mercadoria, pagando ICMS para o Estado, ou se era serviço, pagando ISS para o município? Então, acabou. Acabou essa confusão. Agora, a lógica é uma só para tudo. Vamos ver um exemplo bem prático: a locação de bens. Antes, era uma área meio cinzenta, não pagava nem ICMS nem ISS. Agora, a lógica é direta: locação é uma operação onerosa com bem. Resultado? Vai ser tributada com a alíquota cheia de IBS e CBS. É uma mudança gigantesca para o setor. Com essa regra nova e tão abrangente, várias ideias antigas que a gente tinha sobre o que gera imposto ou não simplesmente não valem mais. É hora de virar a página. Uma dúvida muito comum que sempre aparece: para ter que pagar o imposto, a venda precisa ter gerado lucro para a empresa? A resposta é não, de jeito nenhum. O imposto é sobre a operação, sobre o faturamento. Se a empresa teve lucro ou prejuízo com aquilo, é outra história, lá para imposto de renda. Para o IBS e a CBS, o que importa é: a riqueza circulou? Se sim, tem imposto. E outra ideia antiga que precisa ser revista: a tributação só rola se a venda fizer parte da rotina da empresa, se for algo habitual? Também não. Esse critério da habitualidade já era. Agora, a venda de um único bem da empresa, pensa numa cadeira de escritório usada, que antes talvez não fosse tributada, agora entra na regra geral e paga imposto. Aí fica a pergunta: uma regra mais simples não abre mais brechas para fugir do imposto? Bom, a nova lei já pensou nisso e trouxe mecanismos para evitar o planejamento tributário que passa dos limites. O ponto central é esse aqui. A lei agora olha com uma lupa, com uma certa desconfiança, para negócios que são feitos entre empresas ou pessoas que têm alguma ligação entre si. A ideia é que o preço combinado entre elas pode não ser o preço real de mercado, mas um valor arranjado só para pagar menos imposto. E o que a lei considera como partes relacionadas? O conceito é bem amplo, viu? Pega desde a relação clássica de empresa mãe e filha, as controladoras e controladas, até empresas coligadas em que uma influencia a outra. Também entra na conta qualquer um com o direito a mais de 25% dos lucros e até empresas que, mesmo separadas, são controladas pela mesma pessoa. E não para por aí não, o alcance é ainda maior.
As regras valem também para pessoas físicas, seus maridos, esposas, companheiros e parentes. O objetivo é bem claro, é fechar o cerco para impedir que laços de família sejam usados para driblar a tributação. Bom, a reforma tributária deixou de ser uma discussão do futuro. Ela é a nova realidade. As regras do jogo estão mais simples, sim, mas também são mais abrangentes e com menos brechas. A grande pergunta que fica no ar é: será que as empresas, no seu planejamento e na sua operação, estão de fato prontas para essa baita transformação?